Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Né? Creio que todos me escutam bem. Bom, é com grande prazer hoje, né, que a gente recebe o professor Vitor Moura, né, aqui no nosso seminário, né. Embora o seminário faça parte da disciplina Tópico de Física Contemporânea, a gente acabou estendendo um pouquinho para o curso e outros colegas também que se disponibilizaram a estar aqui com a gente, né. Então, Vitor, seja muito bem-vindo, né? É um prazer ter você aqui com a gente, ficamos muito felizes, né? E Chiquinho está intermediando essas possibilidades dos seminários com o pessoal que trabalha no INPE, né? Ou tem colaboração com o INPE, né? Então, a gente fica muito feliz em estar recebendo você aqui hoje, tá certo? Muito bom. Bom, eu tenho certeza que Vitor vai se apresentar e conversar com vocês, né? Ele está falando da Bahia, né? Essa questão da gente ter essa possibilidade, conversando de tão longe, né, Vitor? É muito interessante também a gente compartilhar um pouco. A gente estava conversando inicialmente as questões regionais, né, que nos integram e nos separam ao mesmo tempo, né? Verdade. Bom, Vitor, ele tem a sua pós-graduação e o doutorado em Geofísica Espacial, né? Hoje está trabalhando no Instituto Federal da Bahia, tem colaboração com vários trabalhos no INPE, né? E, inclusive, já trabalhou em outras instituições fora do país também, em colaboração. E aí, ele vai conversar um pouco melhor com vocês sobre isso, tá? A gente vai medir aqui quando ele estiver apresentando. Ele não vai conseguir estar olhando aqui o chat, eu vou estar mediando, vou estar organizando também as perguntas. Então, em qualquer momento, vocês podem perguntar aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, levanta a mãozinha ou escreve aqui no chat, tá bom? Então, agradeço muito a todos que estão aqui, agradeço demais a você, e pode ficar à vontade, Vitor. Você conduz aí como você achar mais interessante, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Alcindo. Obrigado, pessoal. Realmente eu não estou conseguindo vê-los agora porque o slide está aqui já em modo apresentação, mas eu quero, né, de antemão, agradecer pelo convite, em especial, né, o nosso Chiquinho, que assim, foi realmente quem intermediou, né, também a Alcindo e todos vocês por estarem aqui hoje. Então, assim, sem mais delongas, eu gostaria, nessa apresentação, de dar alguma ideia sobre possíveis linhas de pesquisa dentro da área que nós chamamos de física espacial. É claro que eu vou acabar puxando a sardinha para algumas que eu já estive envolvido, né, nos anos passados. Mas, assim, é bem extenso o leque, digamos assim, de possibilidades, né? Então, alguns resultados, digamos assim, que eu vou mostrar, eles envolveram o trabalho de várias outras pessoas, né? E aqui são só algumas delas que eu coloquei aqui, né? Paulo Jauer, professor Paul Kessek, lá na Universidade de West Virginia, Stefan Erickson, Daiki Koga, que foi o meu orientador do doutorado, agora ele voltou para o Japão, né? Cláudia Medeiros, que é pesquisadora do INPE, Luiz Eduardo Vieira, também lá do INPE, e Walter Gonzalez, já aposentado, e foi também meu orientador do doutorado. Então, gostaria de falar um pouco sobre a formação acadêmica, né? Concluí meu bacharel em física, né? Meu bacharelado, perdão, em física, em 2010, pela Universidade Federal da Bahia. Fui, em 2010 mesmo, para o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já para poder fazer o mestrado, e aí eu tive uma possibilidade lá de passar para o doutorado direto, né? Então, não tenho título de mestre, mas tenho título de doutor, que eu consegui em 2015. E também, concluindo o doutorado, eu consegui, na época, uma bolsa para poder fazer pesquisa a nível de pós-doutorado também no INPE, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. E durante esse período, né, no INPE, que ao todo foram 10 anos, aproximadamente, eu tive a oportunidade, né, durante o meu período de doutoramento, em 2013, fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche, né? Então, você faz uma parte da pesquisa no Brasil,
uma outra, você faz um estágio fora, né? Depois você retorna para concluir o que for necessário e defender a tese. E já no período de pós-doutoramento, eu estive 4 meses, retornei à NASA e passei 7 meses como pesquisador visitante na West Virginia University, onde eu pude atuar em outras áreas de pesquisa que a gente vai estar falando aqui também. E aí, de volta para o Brasil, quando veio a pandemia, em 2020, eu ainda estava, digamos assim, filiado ao INPE, mas não voltei mais, desde a pandemia. Porque, assim, eu estava no INPE, mas eu precisei voltar para ver meus pais, na Bahia, e fiquei trabalhando remotamente. E isso durou, assim, meu vínculo, digamos assim, com o INPE durou até ano passado, até 2024, mais do 2024. Só que lá mesmo eu comecei minha trajetória na educação. Então, todo esse tempo eu estava fazendo pesquisa focada na parte espacial. Então, mas na área da educação, de estar em sala de aula, ensinando, ensino médio especificamente, e até algumas turmas de Fundamental 2 também, eu comecei isso em 2022. Então, na área da educação, eu estou bem recente. Então, em 2022, teve um concurso tanto para professor do Estado e também para o Instituto Federal da Bahia. Eu fiz os 2 concursos, passei no do Estado, o do IFBA, eu também fiquei bem colocado, fiquei em 3º colocado, só que o do IFBA, quando eles tinham me chamado, era exatamente para uma das vagas, era para Capa-Barreiras e a outra para Jequié, que eram ambas distantes da cidade de onde eu originalmente sou, que é uma Serrinha. E eu acabei, por um ano, trabalhando como professor do Estado, pedi final de fila no concurso do Instituto Federal, né, para ver se tinha alguma outra possibilidade de algum outro local. Aí, por um ano, trabalhei como professor de física efetivo na rede estadual de ensino. E em novembro do ano que passou, 2025, eu fui convocado para, mais uma vez, para o IFBA. E nessa convocação, a vaga era para Barreiras, não tinha como escapar, e eu preferi aceitar dessa vez. E realmente foi a melhor coisa. Sabe? Então, isso é um pouco da trajetória, né? Nossa. Então, o que é que o físico espacial, digamos assim, faz, né? Então, eu vou, assim, trazer as minhas percepções. É claro que ele pode fazer muito mais coisa do que eu vou dizer aqui, né? Mas eu gosto de trazer, assim, pontos que eu considero chaves, né? Pontos, assim, específicos que um físico espacial lida, né? Dentre eles é pesquisa de plasmas, né? Que é conhecido como o 4º estado da matéria, né? Então, depois do estado gasoso, digamos assim, você continuar fornecendo energia suficiente para as moléculas de um gás, se você continuar fornecendo energia, vai chegar ao ponto em que os elétrons e prótons vão ser dissociados dos átomos, né, que constituem esse gás, e aí você vai ter, digamos assim, um mar, entre aspas, de elétrons e prótons, só que ele vai ter esse novo estado da matéria, ele permite, ele é muito influenciado pela presença de campos elétricos e magnéticos, né, que a matéria neutra não é. Então, isso permite uma gama de processos físicos gigantesca, né? Então, boa parte da nossa formação, eu falo isso durante a pós-graduação especificamente, a gente lida com estudando o que é um plasma, as condições para um plasma, as ondas que são geradas em plasma, as abordagens que são feitas, né, para você estudar plasmas em termos de escalas espaciais grandes ou pequenas, enfim. Então, é todo é um estudo complexo, mas envolve muita física teórica também. E você pode também ter uma parte da sua pesquisa voltada para a parte de laboratório, né? E, especificamente, eu tive a oportunidade, durante um dos estágios de pós-doutoramento, de visitar Los Angeles, e essa foto que está sendo mostrada aqui ao lado, não sei se vocês estão conseguindo ver não sei se vocês estão conseguindo ver meu cursor, acho que não, né? Mas é o LAPD, né, que é o Los Angeles, é o Large Plasma Device, é o grande
aparelho, digamos assim, de plasma, né? Então, toda essa parte aqui rosa e amarela, assim, como se fosse uma espécie de túnel, entre aspas, assim, que plasma é gerado, e eles fazem diversos tipos de experimentos, né? Então, a gente pode visitar isso também lá. E outra coisa muito importante também que o físico espacial faz, ele investiga, analisa e avalia os impactos do que a gente chama de clima espacial. Basicamente, como é que o Sol, a 150 milhões de quilômetros de distância de nós, como é que ele consegue influenciar a vida aqui na Terra, de certa forma. Não só, claro, fornecendo energia para que a vida se estabeleça, mas como é que essa radiação eletromagnética do Sol, partículas eletricamente carregadas provenientes do Sol, como é que elas podem afetar tecnologias, digamos assim, espaciais, né? Como a gente está altamente dependente, né, de satélites, próprio GPS e outras coisas do tipo, o Sol tem uma influência praticamente direta nessas tecnologias e que impactam também as nossas vidas. Então, entender o ambiente espacial no entorno da Terra e também no meio do caminho, né, que a gente chama de meio interplanetário, meio entre planetas, é crucial para que a gente possa mitigar, digamos assim, fenômenos ou efeitos danosos que o clima espacial tem aqui no nosso planeta, né? Mas, além disso, né, o que é que o físico espacial pode fazer também? Estou falando mais pela minha experiência, né? Pode dar aulas, você pode atuar em laboratórios de pesquisa, você pode participar de comitês que orientam os rumos da pesquisa espacial no país, você pode escrever artigos científicos, orientar alunos de pós-graduação e por aí vai. Então, isso é só, obviamente, uma, uma leve amostragem, né, do que o físico espacial pode fazer. Então, o físico, em geral, ele pode atuar nesses diversos ramos aqui. Eu não vou ficar lendo todos eles, né, mas só os que estão em negrito, né? Física médica, de partículas, nuclear, física de plasmas, que a gente já citou, astrofísica, biofísica e por aí vai. Então, indo diretamente às linhas de pesquisa, né? E aí eu vou estar novamente falando aqui daquelas em que eu tive contato. Existem muito mais outras, mas eu só foquei basicamente nas que eu já atuei, né, de certa forma. Então, aqui a gente está mostrando nesse slide aqui o que a gente chama de interação vento solar magnetosfera terrestre. Então, basicamente, o Sol ele está emitindo o tempo todo partículas eletricamente carregadas da sua atmosfera mais externa, né, chamada coroa solar, e essas partículas elas permeiam todo o espaço, né, entre os planetas, o que a gente chama de meio interplanetário, que nós já nos referimos. E esse plasma também, como ele permite, como ele é influenciado por campos magnéticos, esse plasma que ele está mostrando aqui nessa figura, uma ejeção, né? Isso aqui é uma figura que não está em escala, tá? Aqui está mostrando a Terra bem grande, assim, comparado ao Sol. Mas é só uma ideia, para dar uma ideia artística do que está acontecendo. Então, assim, essas partículas no Sol, na atmosfera solar, elas são ejetadas esporadicamente, e muitas vezes, quando algumas dessas partículas, nessas chamamos de ejeções de massa coronal, que está sendo mostrado com um amarelo aqui, mas essa coisinha amarela que está sendo mostrada aqui, às vezes a palavra foge, ela sai do Sol e algumas vezes ela pode estar direcionada ao nosso planeta. E ela vai chegar no nosso planeta e vai ocasionar, gerar alguns efeitos no campo magnético da Terra que são perceptíveis até no solo, né? Nos instrumentos que medem campos magnéticos no solo também. E, claro, nos satélites que estejam, porventura, orbitando o planeta Terra, sejam satélites de telecomunicação, GPS, ou outros, né, dessas agências espaciais, né, da NASA, da ESA, e tem órbitas geralmente distintas para outros objetivos. Então, tudo isso é influenciado por esse ambiente, digamos assim, espacial, né? Então, toda uma sequência, uma cadeia de eventos, ela é gerada a partir entre aspas, do humor do Sol, né? Então, como o Sol ele tem um ciclo de atividade, né? Em geral, ele leva 11 anos
para você ter um máximo e mínimo de atividade solar, você pode ter mais ejeções dessas ocorrendo, ou seja, mais partículas, mais radiação eletromagnética, em diversas faixas do espectro eletromagnético, chegando na Terra e ocasionando diversos tipos de efeito, né? E a magnetosfera, como o nome, né, magnetosfera, então, lembrando também de uma nomenclatura que o pessoal da meteorologia utiliza, né, quando vai definir as camadas atmosféricas. Você tem a troposfera, onde boa parte da atmosfera, digamos assim, está, entre aspas, contida, e depois da troposfera você tem uma tropopausa, e depois você tem a mesosfera e por aí vai. Então, fazendo analogia com essa nomenclatura, né, utilizou-se a palavra magnetosfera para indicar a região no espaço próximo da Terra, em que o campo magnético da Terra ele tem predominância nos processos físicos sendo estudados, né? Então, nessa figura aqui, ela está sendo mostrada basicamente como uma espécie de bolha, entre aspas, no qual a Terra está imersa, e essas coisas aqui, essas linhas arroxeadas aqui, elas dão uma ideia do campo magnético da Terra, que lembra o campo magnético de um dipolo, de um ímã, barra, né? Lembra, só que ele é distorcido, esse campo magnético, por conta do efeito do vento solar, formando uma espécie de cauda na parte que chamamos de antissolar, né? Na parte atrás da Terra, na parte noturna. E ele é comprimido, o campo magnético da Terra, na parte diurna, né? Vendo assim que está encarando o Sol, e aí o campo magnético ali ele é comprimido, né? Então, dentro dessa interação do vento solar magnetosfera terrestre, você tem uma enorme quantidade, digamos assim, de estudos possíveis que podem ser realizados. Aí eu queria aqui só dar um exemplo de um olhar um pouco mais detalhado sobre essa região, né? Eu coloquei aqui na imagem um eixo-coordenado, né? Que acho que vai ser importante para vocês entenderem o que é a próxima figura que eu vou mostrar aqui. Então, quando eu defino esse eixo, o eixo X positivo, ele isso é um sistema centrado na Terra, ele é geocêntrico. Então, o X positivo, ele aponta em direção ao Sol, o Y positivo, ele sai do plano da página, e o Z completa o sistema coordenado, apontando para fora do plano que a gente chama de eclíptica, que é o plano que une o centro da Terra com o centro do Sol, por assim dizer. Então, se nós fizermos um corte aqui à esquerda, no plano XY, é como se nós estivéssemos olhando a Terra, só que vista de cima, por assim dizer, desse eixo Z, olhando em direção ao plano aqui XY. E aí nós veríamos algo similar a isso aqui, digamos, né? Claro, isso aqui, o que está sendo mostrado, seria uma visão fornecida por simulações numéricas, né? Ou seja, nós temos um conjunto de equações, que eu vou apresentá-las no próximo slide, em que elas são resolvidas no computador, e esse conjunto de equações, elas estão relacionadas a alguns fenômenos físicos, e aí, quando você resolve essas equações no computador, ele fornece algumas soluções possíveis, nesse caso, sendo mostrado aqui, da configuração da magnetosfera terrestre, vista aqui no plano XY, certo? Então, aqui não dá para entrar em detalhes sobre as diversas estruturas sendo mostradas aqui na figura, mas eu quero que vocês se atentem para as escalas espaciais que estamos falando aqui. Ó. Então, estamos a caixa dessa simulação, que o domínio em que foi rodada essa simulação aqui, em torno de as unidades de medida que são dadas em raios terrestres. Então, para lembrar, um raio terrestre é em torno de 6.370 quilômetros. Então, nessa direção aqui, X, ó, em torno de 90 raios terrestres. E nessa direção Y aqui, 60 raios terrestres. Então, assim, são dimensões assim, que nós não temos ainda, talvez nem noção de quão grande é isso aqui. E a Terra está nesse meio. E o que vocês estão vendo aqui em cores, né, que vai do azul até o vermelho, seriam valores da densidade do plasma, né, ou seja, a quantidade de partículas, de íons ou elétrons, dentro de 1 centímetro cúbico, né? Então, onde está mais vermelho, quer dizer que você tem um adensamento maior de partículas, mais azul, menos partículas. E à medida que o vento solar, ele interage
com a magnetosfera, ele vai formando contornos, né? Esse contorno aqui, especificamente o primeiro, que vocês veem em azul claro, chamado onda de choque. Em cada um desses contornos, o seguinte, que está um vermelho mais escuro, rodeando a Terra, é chamado magnetopausa. E cada um desses contornos, você tem uma gama enorme de fenômenos físicos que você pode analisar e estudar, certo? Então, não vou muito me ater a eles aqui, mas é só para dar uma ideia do sistema que nós estamos lidando, certo? E das dimensões desse sistema, que são gigantescas. Então, aqui mostra aquela mesma simulação, só que eu quero ver se sai um videozinho aqui dela, para vocês terem noção de como é que isso, de como é a interação dinâmica entre o vento solar e a magnetosfera terrestre. Aqui à direita está sendo mostrado um conjunto de equações que são resolvidas numericamente por esse código, né? É um código tridimensional, então eu calculo todas as variáveis, ela tem variações, né, nas 3 dimensões, x, y e z, então é um código custoso computacionalmente, leva tempo para ele ser rodado, né? E é um código que foi desenvolvido por Paulo Jauer, um amigo nosso lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí eu quero ver se vocês conseguem ver aí o vídeo sendo rodado. Não sei se está conseguindo. Ah, ele deu um erro aqui, olha só. Espera aí um momentinho só. Ele deu um erro aqui. Ele vai abrir novamente o PowerPoint. Um momentinho só. Eu acho que é melhor eu não rodar o vídeo de novo, porque eu estou com medo dele travar, né? E a gente ia acabar levando mais tempo. Bom. Mas deu para ver um pouquinho dele, sim. Deu, né? Ele rodou um pouquinho, a gente viu um pouquinho da movimentação, né? Porque ele traz uma ação dinâmica quando ele... Isso, exatamente. Obrigado. Obrigado, assim. Beleza. Então, deixa eu só colocar aqui no modo apresentação. Ok, então, voltando aqui. Agora, você sabe dizer se aqui tem alguma pointer options? Laser point. Agora vocês estão conseguindo ver, né? Eu suponho. O apontador, né? Eu estava... Sim, agora sim. Ótimo, obrigado. Então, o videozinho, ele iria mostrar basicamente como é que o ambiente da magnetosfera, né, simulado aqui, utilizando esse código especificamente, ele é alterado quando você tem exatamente estruturas vindo do Sol, uma famosa que a gente chama de ejeção de massa coronal, como é que ela impacta a magnetosfera terrestre, e como é que a gente consegue simular muito bem alguns aspectos dessa interação utilizando um código desse tipo aqui, que a gente chama de MHD, magneto-hidrodinâmica. A hidrodinâmica lida basicamente com fluidos neutros, né? E a magnetohidrodinâmica, você utiliza as equações, basicamente as equações que estão sendo mostradas aqui, ó, a equação de conservação da massa, aqui, basicamente a segunda lei de Newton, só que envolvendo as forças aqui, eletromagnética, a força de Lorentz e por aí vai. E essas equações, elas têm que estar acopladas também com as equações de Maxwell, porque agora o plasma, ele está sujeito, né, a campos eletromagnéticos que influenciam fortemente na dinâmica dele. Então, todas essas equações aqui precisam ser resolvidas. E aí geram um código desse tipo aqui e com resultados desse tipo que provavelmente eu não vou dar play aqui, porque para não dar crash, né, como o pessoal fala no jargão. Mas percebam mais uma vez as dimensões aqui dessas casas, né, em torno de 90 rádios terrestres, 60 aqui e 60 aqui também. Então, a gente está falando aqui de uma caixa de dimensão muito grande. Então, as simulações numéricas MHD, magnetohidrodinâmicas, nesse caso aqui é o MHD que a gente chama de ideal, porque no MHD ideal você tem várias
abordagens, né? Tem a mais simples, que é essa aqui que está sendo mostrada, a MHD ideal, ela já captura boa parte de alguns fenômenos físicos sendo abordados, no caso aqui da interação, onde é que você consegue ver onde tem maiores ou menores densidades, o fluxo de velocidades ao redor do planeta, você consegue perceber bem com esse tipo de simulação. Só que ela não distingue, por exemplo, espécies das partículas do plasma, né? Então, você não consegue distinguir a dinâmica das partículas positivamente carregadas e das negativamente carregadas. O fluido é considerado como um fluido só, macroscopicamente neutro e de condutividade, digamos assim, infinita. Então, isso facilita bastante o conjunto de equações, né? Simplifica, na verdade, mas, em contrapartida, você perde detalhes dos processos físicos que estão acontecendo. Né? Mas, ainda assim, para domínios assim, muito grandes, ela é ideal para você utilizar, porque você já consegue capturar alguns detalhes importantes, certo? Opa, acho que acabei, vou continuar aqui. A próxima linha de pesquisa é essa aqui, que a gente chama de reconexão magnética, ela já foi basicamente uma digamos assim, das abordagens de reconexão magnética foi a parte do meu doutoramento. Então, assim, é um tópico que, assim, eu gosto bastante de pesquisa, né? E aí eu vou trazer um pouco sobre ele aqui, né? Mas, primeiro, o que é reconexão magnética, né? Basicamente, é um fenômeno que ocorre em plasmas, então, se necessariamente, pelo nome, né, magnético, você precisa ter campos magnéticos presentes no plasma, né? E plasmas, principalmente no espaço, eles têm uma condutividade muito alta. Se eles têm condutividade alta, isso significa dizer que se eu tiver plasmas com campos magnéticos distintos, né, e se eles se encontram, eles não vão se misturar espontaneamente, de forma espontânea. Então, assim, eles não vão permutar entre si energia, massa e por aí vai, por serem excelentes condutores. Aí você precisa de algum mecanismo que faça com que esses plasmas eles consigam interagir um com o outro. E reconexão magnética é exatamente um mecanismo desses. Quando esses plasmas de campos magnéticos de orientações distintas, eles se encontram, há uma reconfiguração, digamos assim, das linhas de campo magnético, que elas se interconectam dos diferentes plasmas, né, com diferentes orientações de campo, elas se interconectam, e nessa interconexão dessas linhas de campo, por assim dizer, do campo magnético, essa nova reestruturação do campo permite que esses dois regimes de plasma que não podiam se misturar, eles consigam agora se misturar, né? E como resultado também desse processo ocorre, por conta da energia magnética armazenada no campo magnético, depois que ele se reconfigura, essa energia ela é reconvertida para o plasma novamente, acelerando partículas no plasma. Então, é um mecanismo não só de reestruturação da topologia do campo, da forma que o campo tem, mas também algo para acelerar partículas eletricamente carregadas. Eu ouvi aí uma zoadinha de mãos levantadas. Se quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Pronto, Rosinelli, fica à vontade. Foi por engano? Está ouvindo, Rosinelli? Acho que ou ela não está escutando ou foi acidental, né? Mas qualquer coisa pode registrar aqui no chat, tá bom? Que a gente passa. Pronto. Beleza, então, continuando. Então, a reconexão magnética ela não ocorre só nos arredores do planeta Terra, mas ela já tem observações, né, que mostram que ela acontecendo na região solar, né, ela facilitando a liberação dessas ejeções coronais de massa que eu comentava. Mas o fato dela acontecer
desse fenômeno acontecer nas proximidades da Terra facilita que nós possamos estudá-lo de forma observacional. Satélites são lançados com órbitas elípticas, né, bem, eu vou recordar a excentricidade, se é pequena ou se é baixa, mas a órbita ela é bem oval mesmo, desses satélites, para que eles, quando eles passem no apogeu deles, eles possam passar bastante tempo nas regiões de interesse, onde se espera que a reconexão magnética ocorra. E ela geralmente é favorecida quando os campos magnéticos interagentes desses plasmas diferentes, eles têm orientações formando, digamos assim, um ângulo de 180 graus aproximadamente, né? Porque com isso, se você tem um campo magnético que muda de orientação num certo região do espaço, isso necessariamente quer dizer que você tem uma corrente elétrica, pela lei de Ampère, né? Então, se o campo magnético está rotacionando, rotacional de J tem que ter uma corrente. E são nessas regiões do espaço, onde você tem correntes elétricas relativamente elevadas, que você facilita para que o processo de reconexão ocorra, né? Então, idealmente, ele ocorre nessas regiões de correntes, lâminas de corrente, como a gente costuma dizer, bastante intensas, e aí você consegue reestruturar as configurações do campo magnético, proporcionando essa reconexão magnética, né? Então, ela possibilita também transferência de massa, né, entre esses plasmas e energia também. E para configurações, aqui eu estou mostrando de forma bem simplificada como é que esse processo ocorre à medida que o tempo passa, né? Então, aqui você tem plasmas diferentes magnetizados, só que aqui eu deveria mostrar também partículas, né, positivas e negativas, juntamente com o campo magnético, né? Então, à medida que isso aqui em T menor do que zero, ou seja, em algum instante anterior, esses plasmas estão indo um encontro ao outro, certo? Como, por exemplo, no vento solar, está vindo plasma do vento solar em direção à Terra. E aqui também tem plasma, não existe vazio, por assim dizer, né, do que a gente entende no espaço. Pode ter matéria em baixíssima concentração, mas sempre há, né, vestígio de matéria. Então, assim, existe um plasma aqui da Terra, no qual o campo magnético preponderante é o campo do planeta. Já o plasma que está vindo aqui do vento solar, que vem do Sol, que é o solar wind, é um plasma que tem as características provenientes do Sol. Então, são plasmas diferentes. Só que eles não se misturam espontaneamente. Mas aí vem a reconexão magnética e faz com que essa interação ocorra, né? Então, aqui está sendo mostrado campos magnéticos de orientações antiparalelas, né, 180 graus entre eles, indo um em direção ao outro. No instante de tempo, eles se encontram. Aí aqui está, isso aqui é só uma região chamada separatriz, porque ela separa regiões topologicamente distintas, né, com conectividade de campo magnético distintas, né? Então, isso aqui é um campo magnético de uma região, aqui é campo magnético de outra região, e aqui também vai ter uma outra região, aqui também, onde esses campos, essa linha aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, no próximo instante de tempo, depois que acontece a reconexão magnética, essa linha de campo aqui, ela está bem retorcida. E essa linha retorcida de campo, tanto aqui como aqui, ela tem parte da orientação do campo magnético dessa região, de cima para baixo, e parte da orientação do campo magnético da região da esquerda, de baixo para cima. Então, é uma linha de campo que nós chamamos de reconectada. Ela sofreu o processo de reconexão. E por que isso é importante? Porque agora o plasma que está associado aqui, ele tem agora canais, dutos, através do qual ele pode fluir para outra região, né? Permite interagir, permutar massa, trocar energia, o que antes não seria possível se esse fenômeno não estivesse presente. Aqui é só para mostrar, isso aqui tem um artigo nosso que nós publicamos já tem um tempo, né, porque faz tempo que eu não trabalho mais com isso, porque como eu voltei para a área da educação, né, e me envolvi em outros projetos, mas a gente publicou esse artigo na revista brasileira de física, e numa revista chamada Journal of Geophysical Research, que é dos Estados Unidos, lá em 2017. Mas aqui é só para dar uma ideia de quais são os parâmetros que a gente analisa lá no espaço, né? Então, você tinha um satélite, uma missão chamada Themis, lançada pela NASA em 2007, que continua até hoje,
os satélites fornecendo dados, são 5 satélites idênticos, e até hoje 3 deles continuam em órbitas elípticas em torno da Terra, fornecendo medidas in loco, in situ, né? E o que é que mede? O que é que esses satélites medem, né? O que é que esses instrumentos a bordo dos satélites medem? Eles medem campo magnético, que está sendo mostrado aqui pela letra B, né? Aqui está, e ele mede também a velocidade de partículas carregadas, nesse caso aqui são velocidade dos portadores de carga positiva, a densidade dos portadores de carga positiva, e aqui também, esse plot aqui mais colorido, ele mostra também a energia que essas partículas que estão chegando têm, basicamente, né? E basicamente a quantidade delas, né? Então, quanto mais vermelho, mais dessas partículas, numa certa faixa de energia, né? E no eixo horizontal aqui é o tempo. Então, o que nós analisamos bastante, pelo menos quem está focado na linha de pesquisa, no eixo observacional, que lida com observações de satélites, a gente olha bastante o que a gente chama de séries temporais, né? Ou seja, a gente analisa um ou mais parâmetros de relevância, nesse caso aqui, campo magnético, velocidade e densidade, à medida que o tempo passa. Então, a gente consegue perceber como é que esses parâmetros mudam e o que é responsável pela mudança desses parâmetros em determinadas regiões, certo? Então, outra coisa que a gente faz também aqui é na interpretação, que auxilia bastante na interpretação desses resultados, é você criar aqui cartoons, que está sendo mostrado à esquerda, né? Então, a gente já tem um modelo teórico, que é um modelo de reconexão, e a partir das observações e do que a teoria já nos fornece, de possíveis, digamos assim, assinaturas, ou seja, o que é que a gente veria no campo magnético, no plasma, se nós estivéssemos cruzando uma região em que a reconexão magnética estivesse ocorrendo. Então, a gente consegue fazer essa previsão, né, e a partir dos dados sendo mostrados, a gente consegue colocar em contexto essa observação de satélite, né. Essa observação especificamente, o satélite estava saindo do planeta Terra, indo em direção ao apogeu, né, e aí quando ele está saindo aqui, você vê que o campo magnético aqui são os 3 componentes do campo magnético, né, dx, y, x em azul, y verde, z em vermelho, principalmente a componente z, ela em preto aqui está o campo magnético total, né? Então, aí em vermelho, ela estava positiva e daqui a pouco ela vira para negativa, né? Ela rotaciona, então sofre uma rotação, a componente z. Então, que lembra bastante essa ideia aqui, ó, tinha uma linha de campo na direção z positiva aqui, e aí o satélite vem, cruza uma região agora que muda a direção do campo magnético, ele vai fazer negativo, né? E, ao mesmo tempo que isso acontece, ele percebe assim, ó, aqui é a velocidade dos íons, entre seus componentes também, x, y, z, ele percebe, ele detecta, né, um aumento apreciável aqui da velocidade do plasma, né, principalmente na direção z, que seria essa direção aqui, do plasma, né? Ele atinge aqui, essa unidade está em quilômetros por segundo. Então, isso aqui, para vocês terem noção, a velocidade de escape da Terra é de torno de 11,2 quilômetros por segundo, e aqui a velocidade do plasma está atingindo mais de 300 quilômetros por segundo. Então, uma velocidade, assim, inimaginável. E a gente espera que isso ocorra porque, como eu comentei no slide anterior, a reconexão magnética é também um mecanismo que, por conta da energia magnética que estava armazenada nos campos e da sua reconfiguração, essa energia ela é transferida para o plasma e acelera o plasma. Então, isso aqui está vendo uma aceleração do plasma à medida que nós passamos essa região aqui entre esses 2 plasmas, o plasma da magnetosfera e o plasma, basicamente, do vento solar, né? Então, tem muito mais detalhes aqui, não vai dar tempo para a gente entrar, mas é só para vocês terem uma noção de como é que a gente utiliza dados observacionais e os modelos teóricos para a gente entender e interpretar esses dados à luz desse modelo teórico que a gente já conhece, ou outros que a gente venha também estudar, né? Outra linha de pesquisa que eu também me engajei foi a parte, eu coloquei como uma linha de pesquisa diferente, mas é porque ela realmente é um mundo totalmente diferente, que é a parte de simulação, né, que você lida com aquelas equações que eu comentei anteriormente, só que agora, ao invés de analisar um domínio gigantesco de 90 raios terrestres, 60 raios terrestres,
a gente vai fazer um zoom, né? Então a gente vai fazer um aumento cada vez mais em regiões menorzinhas da magnetosfera, e ao fazer esse zoom e utilizando um novo conjunto de equações, a gente vai conseguir agora obter mais detalhes da física que está ocorrendo ali, né? Então isso aqui, por isso que eu estou chamando aqui de microfísica da reconexão magnética. Porque o que eu tinha mostrado no slide anterior, essas assinaturas aqui, essas evidências observacionais que a gente tem aqui, elas são observadas em uma escala espacial muito grande, né? Na qual esse tipo de abordagem teórica, chamada magnetohidrodinâmica, ela consegue muito bem prever, a gente consegue ter um bom entendimento utilizando esse tipo de abordagem. Agora, quando você vai fazer um zoom, quando eu digo um zoom, é tipo assim, dentro dessa região toda aqui, eu quero olhar mais essa regiãozinha aqui dentro, que é onde de fato o processo está ocorrendo. Onde é que acontece essa mudança do campo magnético? Onde é que está acontecendo essa aceleração de fato do plasma? Onde é que ela começa? Então, para isso, você precisa ir mais a fundo, você precisa analisar uma escala espacial cada vez menor. Então, para isso, você precisa agora de uma outra abordagem, que a gente chama de abordagem, ao invés de magnetohidrodinâmica ideal, você precisa agora de uma abordagem cinética do plasma. Agora você vai diferenciar elétrons, prótons, e cada um deles vai ter as suas, e como eles interagem entre si. Enfim, então você vai ter uma gama de novos fenômenos que aquela abordagem de MHD não é capaz, por conta das simplificações que foram realizadas, de perscrutar. Certo? Então, no caso das simulações, essas que eu pude me engajar em 2018, quando eu estava lá na West Virginia, eu utilizei um código que resolve esse conjunto de equações aqui. Talvez alguns já conheçam, que essa aqui nada mais é do que a famosa equação de Lorentz, né, para o campo elétrico e magnético. Aqui é só a equação da velocidade. E a gente resolve essa equação aqui juntamente com as equações de Maxwell, né? Então, esse código aqui, que a gente chama, ele resolve as equações de forma autoconsistente. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho partículas carregadas, eu tenho certos campos eletromagnéticos, as partículas carregadas, elas são afetadas pelos campos. Quando as partículas carregadas são afetadas pelos campos, elas têm uma dinâmica própria, e essa dinâmica própria das partículas afeta os campos originais. Então, os campos são alterados, e aí o processo é repetido. Então, é o que a gente chama de código autoconsistente. No caso do MHD, que eu mostrei anteriormente, ele não é um código autoconsistente no sentido de que você não tem o efeito das partículas atuando nos campos, né? Então, você não tem esse aspecto, assim, com o mesmo detalhamento que esse tipo de abordagem aqui tem, né? Então, eu queria só mostrar para vocês o quão as escalas que a gente está lidando aqui. Enquanto, no caso anterior aqui, do MHD ideal, que eu coloquei aqui, ó, eu estava lidando com 60 raios terrestres, 90 raios terrestres, agora eu faço a simulação, a resolução dessas equações aqui, ó, uma caixinha bem menor. Essa caixa aqui em torno, ó, de essa dimensão aqui, ó, 9.000 quilômetros, isso é 1,4 raios terrestres. 90 vezes menor nessa direção, basicamente. E aqui é 2 vezes menor do que isso aqui, né? Então, aqui é 1,4, aqui é 0,7 raios terrestres. Então, isso é para dizer que, quando eu vou fazer esse tipo de simulação aqui, é uma simulação custosa computacionalmente, no sentido de que você desprende muito tempo, muito poder computacional para conseguir resolver todas essas equações em um tempo curto, né? Então, geralmente elas demoram muito. Então, só se você tiver supercomputadores assim gigantescos, você consegue fazer esse tipo de simulação aqui em caixas, em domínios cada vez maiores, né? Então, se você não pode fazer isso, você reduz cada vez mais, né? Então, só para dar novamente mais um exemplo, se a gente fizer um zoom aqui nessa regiãozinha mostrada pela caixa escura, né? E só para citar aqui rapidinho, aqui vocês têm basicamente 3 regiões diferentes, né, que estão sendo mostradas. Essa aqui você tem, tudo isso é plasma, né? Tudo isso são plasmas, só que nessa região aqui de cima
você tem um campo magnético apontando nessa direção aqui as coordenadas x e y, são coordenadas da simulação, aqui o campo magnético nessa outra região, no sentido oposto, né? Ou seja, há uma orientação aqui do campo magnético que favorece o processo de reconexão, né? E aí, quando o processo de reconexão ocorre, você pode ter essa formação aqui de ilhas, né, que geralmente o NHD ideal ele não vai capturar, né? Então, são outros fenômenos aqui que essa PIC, Particle in Cell, essa abordagem do estudo do plasma, ela lhe permite analisar, certo? Então, se você quiser um zoom aqui, ó, eu já estou caminhando para o final, vamos ver o que é que vai acontecer. Vão ter muitas informações no próximo slide, mas a gente vai uma por uma, certo? Então, eu fiz um zoom daquela área, que é o que está sendo mostrado aqui embaixo, ó, tá vendo? A mesma coordenada é x e y, aquelas ilhas que eu tinha mostrado aqui anteriormente, ó, tá vendo? As ilhas aqui. Então, aí o que é que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou querendo mostrar que nessa abordagem eu consigo agora rastrear as partículas carregadas, eletricamente carregadas dentro da simulação, à medida que a simulação vai evoluindo, né, que os plasmas vão interagindo, eu consigo perceber, eu coloco uma tag que o pessoal chama, né, como fosse uma plaquinha de identificação numa partícula, e à medida que o tempo vai passando, né, que as equações vão sendo integradas no tempo, vão sendo resolvidas, você vai rastreando onde essa partícula está, traçando onde essa partícula está, e a partir daí você consegue fazer diversos tipos de estudos, né, ou comparar algumas saídas da simulação com alguns dados também observacionais, né? Então, queria que vocês olhassem aqui brevemente essas duas figuras aqui à esquerda, ambas são tiradas da simulação, né? E essa aqui é da direita, né? É observada pelo satélite numa região específica do espaço. Então, assim, e ela lembra bastante, assim, você tem basicamente dois feixes aqui de plasma, né? O que está sendo mostrado aqui são o que a gente chama de função de distribuição de velocidade das partículas, né? Num plano específico. E aqui você consegue, utilizando a simulação, você consegue complementar, ou ela coloca em contexto, a observação do satélite. E quando o satélite está passando numa certa região, ele é obrigatoriamente limitado pela órbita que ele tem. Então, primeiro, o satélite não pode parar numa região. Ele tem que continuar se movimentando. Só que o processo que está acontecendo aqui, ele não ocorre em um ponto só, ele ocorre em um volume do espaço. Então, às vezes, a simulação, ela vem lhe auxiliar a colocar em contexto as observações de satélite. Então, por isso que a gente utiliza bastante as simulações numéricas, e quanto mais detalhes da natureza, digamos assim, quanto mais detalhes dos processos físicos ela consegue capturar, mais a gente consegue comparar isso com as observações. Porque as observações seriam, digamos assim, a verdade, entre aspas, né, básica de comparação. E aí a simulação, ela nos auxilia a poder verificar, digamos assim, se certos modelos também que a gente tenta construir se estão de acordo com o que a gente observa, e por aí vai, certo? Então, novamente, não vou entrar em muitos detalhes. Vitor, Pois não. Samuel tem uma pergunta aqui, junto com o Aleph, que ele está perguntando se os padrões de ilhas, né, elas correspondem à estabilidade de Taylor. Sim. E Aleph também está perguntando a linguagem padrão que você usa aí para as simulações, né, que eu acho que é mais questão daqueles programas estatísticos, talvez R ou EGLET, eu não sei qual que você usa, né, para essas construções. Sim, essas instabilidades são a Turing, exatamente. Elas estão relacionadas com ela. Assim, eu não tenho mais detalhe, mas eu sei que quando para que o processo de reconexão ocorra, obrigado pela pergunta, Cristina, para que o processo de reconexão na simulação ele ocorra inicialmente, você gera uma perturbação aqui na lâmina de corrente. Então, a lâmina de corrente passando aqui, porque você tem um campo numa direção e aqui numa outra. Então, se tem uma rotação do campo, tem uma lâmina de corrente. Então, para que a reconexão de fato ocorra, você gera uma perturbaçãozinha lá, que está relacionada
uma perturbação do campo magnético está relacionada com a estabilidade de Turing. Então, elas estão relacionadas, nesse caso, a essa estabilidade. E a linguagem padrão utilizada aqui é Fortran 90. Tá? Então, para esse código aqui especificamente que eu utilizei, assim, eu já peguei o código, né? Pronto. Eu só aprendi a utilizar na época e rodava em supercomputadores. Então, ele fez tudo pronto já para o pessoal, né, que desenvolveu, para rodar em supercomputadores, até para você conseguir, ter tempo hábil, né, fazer a simulação, uma caixa relativamente grande, um domínio relativamente grande, e em tempo hábil. Então, para isso que eles fizeram já preparado o código para isso, para rodar em supercomputador. Tá? Então, outro linha de pesquisa, cinturões de radiação de Von Allen, são basicamente duas regiões em que você tem partículas, né, carregadas, elétrons e íons, que estão aprisionadas no campo geomagnético, e elas possuem um amplo espectro de energias, né, que vão de algumas dezenas de kiloelectronvolts até dezenas de mega electronvolts. Então, são aí pelo menos 3 ordens ou 4 ordens de grandeza, ou 5 ordens de grandeza de variação de energia, né? E é importante estudar essa região aqui do espaço, que envolve a Terra, por conta que você tem nessa região aqui de 3 a 7 raios terrestres de distância, a 6,6, por exemplo, você tem os satélites geoestacionários, né? Então, assim, e algumas dessas partículas aqui, a energia é tão grande que ela pode fritar, entre aspas, né, os circuitos dos satélites, de alguns satélites, né? Então, você precisa saber ter uma proteção específica, né, do satélite, porque se ele for cruzar rotineiramente os cinturões de radiação, eles precisam estar preparados, digamos assim, para isso, né? Então, aqui é um outro conjunto, assim, de fenômenos que você pode estudar, que você pode analisar, assim, é um outro mundo. Ele vai muito além digamos assim, da questão da reconexão magnética, né? Isso aqui, quando você está olhando dentro daquele contexto, se eu voltar aqui rapidinho, aqui, ó, aqui você teria o vento solar, aqui a fronteira, digamos assim, da magnetosfera, chamada magnetopausa, e, só para dar um contexto, os cinturões de radiação estariam mais ou menos aqui, por aqui, nessa região, certo? Então, enquanto eu estudo reconexão magnética aqui, acontecendo nessa região aqui, ou na cauda magnética, para cá, os cinturões de radiação são estudados mais nessa região aqui. Então, você teve satélites, já tiveram satélites, e ainda existem alguns japoneses, que estão orbitando essa região, extraindo dados, pessoal, analisando ondas, mecanismos de aceleração, mecanismos de perda, como é que esses elétrons e prótons que estão ali dentro acabam sendo ejetados do cinturão de simulação por conta dessas interações dos elétrons e prótons com ondas eletromagnéticas, porque, lembrando, esse plasma aqui, ele é não colisional, no sentido de que as colisões são muito infrequentes, diferentemente daqui, do gás neutro aqui a nível do mar, né? Então, o gás totalmente colisional, lá é não colisional. Para vocês terem noção, quando uma partícula carregada sai do Sol, ali da coroa solar, para chegar aqui na Terra, o livre caminho médio dela é em torno de 1 unidade astronômica, ou seja, ela sai de lá, basicamente, da coroa solar, e chega, e só vai ter uma nova colisão, e olhe lá, quando chega aqui no planeta Terra. Então, basicamente, para você ter noção de quão rarefeito é esse plasma. Então, por mais que a gente esteja mostrando aqui muita coisa, mas esse plasma é não colisional. Então, o que faz com que essas partículas interajam entre si não é geralmente colisões, mas é uma colisão, entre aspas, intermediada por ondas eletromagnéticas. Então, você tem muitas interações dos elétrons com ondas eletromagnéticas, com os campos eletromagnéticos das ondas. Isso pode fazer com que altere alguns parâmetros importantes e essas partículas se percam, ou sejam aceleradas, ou sejam desaceleradas. E tudo isso são linhas de pesquisa dentro dessa linha de pesquisa dos cinturões de radiação Van Allen, certo?
E aqui era só para mostrar para vocês algumas coisas que nós fizemos na época. Nós utilizamos algumas equaçõezinhas aqui de movimento, né? Utilizamos uma abordagem que a gente chama de partícula-teste. Você tem o campo magnético ou elétrico, no caso aqui é só magnético, né? Já prescrito. Você joga uma partículazinha dentro dele e integra a equação de movimento, a força de Lorentz aqui, basicamente, e vê para onde é que a partícula vai no próximo passo de tempo. E na partícula-teste, os campos magnéticos eles não são alterados pelas partículas, né? Então, não é uma abordagem, como eu comentei, autoconsistente. Então, nesse caso aqui específico, a gente utiliza um campo de um dipolo magnético. Não sei se tem uma figura aqui, não tem. Mas um dipolo, o campo de um dipolo é mais ou menos lembrando isso aqui, ó, esse formato aqui, a linha de campo sai da região do norte magnético, então no sul magnético, por aí vai. Isso aqui, essas linhazinhas aqui bem clarinhas, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, é uma configuração típica de um campo magnético dipolar, né? Então, eu utilizei essa expressãozinha matemática lá, exatamente um dipolo magnético, utilizei aqui o momento magnético aproximado da Terra, joguei uma partículazinha aqui, não vou lembrar agora se é um próton, se é um elétron, terei que ver aqui rapidinho, mas utilizei aqui, nesse caso, Fortran 90 também. Utilizei um conjunto de equações, aplicamos alguns métodos numéricos, o Boris, para poder fazer a atualização, né, das partículas, à medida que o tempo passa, e aí você consegue, com um código simples desse, analisar vários processos físicos, né? Nesse caso aqui, a gente estava analisando o período ciclotrônico, o período que o elétron, o próton, utiliza para dar uma volta completa em torno do campo magnético, né? Só que como esse campo aqui, ele não é uniforme, por ser um dipolo, né? Então, ou seja, ele tem mudanças à medida que você vai se afastando do momento magnético do dipolo, se aproximando, como vai ficando mais ou menos intenso. Então, você tem mudanças no padrão do movimento daquele que a gente conhece, das partículas girando em torno de um campo magnético uniforme. Mas, como ele é não uniforme, aí você tem outros efeitos, além do movimento ciclotrônico propriamente dito. Então, aqui está mostrando uma projeção no plano XY, né? Você esperaria ver algo desse tipo, só que na direção XZ, ou seja, fora do plano XY, ele também tem um movimento aqui, ó. Então, aí, se a gente continuar integrando por mais tempo, aqui o que acontece? Aí vocês vão ver o que está sendo mostrado aqui no plano XY. Então, ao invés dele, ele não volta para o mesmo ponto. Ele começa a sofrer o que a gente chama de uma deriva, aqui, né? Por conta exatamente da não uniformidade do campo magnético. E além dessa deriva aqui em direção a Y negativo, ele sai aqui e começa a fazer um movimento que a gente chama de bouncing, de repique. Então, ele sai da região equatorial, vai em direção aos polos, volta e fica fazendo isso. Então, isso aí já é um segundo movimento, além do ciclotrônico, que a gente consegue avaliar utilizando um código simples como esse, né? E se a gente continuar integrando por mais tempo ainda, né, essa faixa aqui e essa faixa aqui representa esses dois momentos. Agora, essa parte aqui, ó, já representa tudo isso aqui, que a gente já viu. Então, além desses dois movimentos, o ciclotrônico, que é em torno do campo da linha de campo, o de repique, que é ao longo da linha de campo, você tem um outro movimento de deriva, que é 90 graus, digamos assim, com relação à linha de campo, né? Então, a partícula vai literalmente fazendo esse movimento aqui, ó. Se você integrar por mais tempo, ela vai dar uma volta completa em torno da Terra. Então, esses são os três tipos de movimentos que as partículas que estão aprisionadas no cinturão de radiação realizam. E através de códigos bem simples como esse, você consegue fazer diversas análises, né? Verificar os diversos parâmetros físicos importantes, os chamados invariantes adiabáticos, enfim. Certo? Então, já para as considerações, né? Gostaria de dizer que realmente, se você trabalhar com a magnetosfera da Terra, é muito legal porque você tem muitos satélites que conseguem fazer observações locais. É diferente você estudar estrelas, né, fora outras estrelas que não sejam o Sol, porque você não faz medida in situ, você não faz medida no local.
as medidas são remotas, você só observa a luz que chega e analisa. E dá para fazer muita coisa. Mas aqui na magnetosfera terrestre, com esse satélite, você consegue ir lá e verificar os fenômenos que estão acontecendo, né? Então, aí só para dizer que a gente trouxe aqui, né? Você pode estudar reconexão magnética, focando em aspectos tanto no macroscópio como no microscópio, avaliar mecanismo de aceleração, transporte e perda, dinâmica de partículas carregadas em campos não uniformes, foi o último exemplo que eu dei, analisar sistemas de correntes elétricas que estão acontecendo no espaço, como é que isso influencia no campo, instabilidade de plasma, né, que o colega aí já trouxe, processo de formação de auroras, entre outros, e por aí vai. E aí eu concluo e agradeço mais uma vez a todos vocês. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Obrigado, Vitor. Pessoal, quem tiver pergunta, fique à vontade. Cláudia, fique à vontade. Oi, Vitor. Tudo bom? Cláudia. Estou muito feliz de ver você aqui. Eu acabei de entrar, na verdade, porque eu estava na minha terapia, mas ok. Tudo mas bem? ainda eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que vai ser útil para todos vocês aí, né? Eu sei que agora você está na sala de aula. E aí, como professor, como você acredita que todos esses conhecimentos que a gente adquiriu durante o tempo que a gente teve doutorado, a gente consegue fazer essa transposição em sala de aula para a linguagem dos alunos, que às vezes ainda não está no mesmo nível das quais a gente utilizou nos nossos trabalhos? Isso é verdade. Mas, assim, bom, primeiro, né, que bom revê-la. Isso é muito legal. Então, esses conteúdos, eu já cheguei até em outras ocasiões, em sala de aula, a trazer para alguns alunos, né? Claro, numa outra roupagem, né? Sem essas equações aí, mas cartoons, né? Então, mas é bom que isso instiga, porque geralmente isso não está no currículo usual deles, né? Mas é bom que instiga a curiosidade deles. Então, eles ficam, assim, bem, em geral, interessados, né? E os que gostam mais dessa parte de astronomia, etc., ficam, assim, maravilhados. Então, eu acho que isso, sem sombra de dúvida, na minha experiência até então, é um diferencial para que você chame a atenção dos alunos, sabe? Para que eles fiquem mais interessados nisso, quando eles perguntam, professor, mas você já visitou esses locais, etc. Tem como eu fazer também? Falei, claro que tem. Então, a ideia, às vezes, de eu mostrar a formação acadêmica é porque eu saí lá do interior do Cabrobó da Bahia, né? E conseguir galgar alguns passos até fora do Brasil, é porque as pessoas também podem fazer isso, né? Então, assim, a ideia é mostrar isso, que sim, é possível, sabe? Então, e ajuda muito, eu digo, para os alunos, pelo menos para incitar, digamos assim, a curiosidade. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Vitor. Samuel, fica à vontade. Boa tarde a todos, boa noite, né? Na verdade, boa noite, Victor, cara. Boa Faz noite. tempo não vi você. Pois é, meu amigo. Boa noite. Olha, cara, eu sempre tive uma curiosidade, porque assim, Ah, física básica, pelo menos eletromagnetismo básico, ah, a gente aprende que não existe monopólio magnético. Então, assim, as linhas de campo magnético sempre são fechadas, né? sim. Então, como conciliar essa ideia Ah, com o momento da reconexão? Porque a linha, assim, pelo que eu entendo, ela tem um momento que ela abre para reconectar com a outra, mas quando ela abre, já deixa de ser fechada, certo? Como e reconciliar essa ideia do momento exato da reconexão com a ideia de que não existe monopólio magnético? excelente pergunta. Obrigado, seu meu. Que bom revê-lo, assim, nem que seja virtualmente, né? De fato, eu acho assim, isso é minha visão, tá, seu meu? Minha visão é assim que o cartoon que a gente utiliza, certo? Ele não é o mais apropriado para ilustrar essa situação. Uma coisa é certa, a, a reconexão, como a gente entende, o que é que a gente está dizendo com reconexão?
uma reconfiguração das linhas de campo, nós temos evidências que ela ocorre. Agora, se a linha de campo que quebrou e se reconectou com outra dessa forma, talvez exista uma limitação no que a gente está querendo transpor do conceito de linha de campo, entende? Porque linha de campo, no final, não existe a linha de campo, por assim dizer, né? É um construto matemático para que a gente entenda e visualize o campo, certo? Claro que é muito útil, sem sombra de dúvida. Mas, assim, ela obedece em sua integralidade o fenômeno às equações de Maxwell. Ela obedece. Agora, sim, e outra, aquela ideia, né, como eu estava comentando inicialmente, os plasmas, quando ele tem condutividades muito altas, magnetizados, eles não vão se misturar, eles não vão se interconectar um com o outro, né? Não vai ter essa interação entre eles. Então precisa de alguma coisa para que isso aconteça. Então a gente vê no Sol isso acontecendo, assim, nos próprios flares solares, nas ejeções de massa coronal, porque se você observar um vídeo, né, de ejeção de massa coronal, você vê que o loop, a linha de campo magnético está ali, o plasma ali faz né, aquele bojo, digamos assim, acima da superfície, e em algum momento ele vai se unindo, e ele solta. Reconectou ali de alguma forma, né? Ou talvez a expressão que a gente utilize de reconexão não seja mais apropriada, mas a questão é que a gente percebe claramente nas observações que houve essa mistura de plasmas, que houve campos magnéticos com topologias diferentes, né, que existem. Então, talvez o cartoon, novamente, não seja apropriado para indicar, mas é importante frisar que ela ocorre obedecendo, em sua integralidade, as equações de Maxwell do eletromagnetismo. Obrigado, Simão. Pessoal, alguém tem alguma outra pergunta, alguma colocação, algum comentário? Fiquem à vontade, viu? Aproveitem aí o Vitor, né? E não só sobre a questão que ele está conversando, né? Especificamente com relação à interconexão, mas outras coisas também que vocês tenham curiosidade em saber, que queiram conversar um pouquinho com ele, né? Aproveita a oportunidade e está enriquecendo bastante, né? Está trazendo linhas de pesquisas, possibilidades para a gente, e uma experiência pessoal muito rica, né, Vitor, né? Nessa condição da pesquisa e tudo mais, né? Pronto, Aleph, pode ficar à vontade. Eu tenho uma dúvida, que eu acho que eu cheguei um pouco mais tarde. Comecei, na verdade, a prestar atenção um pouco mais tarde. Quanto à sua formação, no caso, você é bacharel em física ou licenciado em física? Os dois, mas o bacharel eu obtive em 2010, e a licenciatura foi só no final do ano retrasado, por conta do concurso que eu ia fazer do estadual, que precisava de licenciatura. Eu fiz EAD, a licenciatura, mas sim, os dois. Entendi, beleza. Porque a pessoa, como é que a gente faz a licenciatura, acaba que tem mais um viés um pouco, o viés dessa física pura, acaba que fica um pouco mais de lado, e pelo menos eu sinto para o aluno da licenciatura que é um pouco mais complexo da gente entrar para a física aplicada. Então, por exemplo, para o estudante que está interessado em ingressar em, por exemplo, um mestrado acadêmico de física aplicada, você recomenda já entrar direto no mestrado ou tentar fazer pelo menos um bacharelado de física em um intervalo de tempo menor, reduzido? Olha, umas disciplinas mais específicas, algumas coisas mais complexas. Entendi. Aleph, boa pergunta, viu? Assim, no meu caso, como eu já entrei, eu sinto assim que a minha formação que eu tive durante o bacharelado, me auxiliou muito a seguir essa carreira, certo? Depois, dentro da pesquisa, me auxiliou bastante. Tanto que a licenciatura eu vim fazer depois. E realmente o foco mais da licenciatura é um foco também muito focado é uma coisa focada também para a educação, né? Claro, sem tirar o foco também da pesquisa, mas muito voltado para a educação. Eu acho que Cláudia ali levantou a mão, e assim, eu acho que Cláudia é um exemplo de que você pode fazer licenciatura e pode entrar, não é, Cláudia, nessa área de pesquisa também, mesmo sem fazer o bacharel, né?
Pode falar. Essa é a colocação que eu ia dizer. Porque tem coisa que, por exemplo, que não importa se você fizer uma coisa ou a outra, dependendo da área da pesquisa que você for, ela vai ter um caminho guiado que é bem específico dela. Pelo menos na geofísica espacial, por exemplo, tem matérias de base, óbvio, né? Mas você vai passar por elas novamente durante os créditos, e aí você vai fazer essa revisão natural durante o processo, né? Dos créditos que você vai adquirir durante o período para construir o currículo, para depois defender a sua dissertação e a sua tese. Mas se existe uma insegurança, e aí é uma sugestão que foi também o que eu fiz, né? Que é, se existe uma insegurança na hora de você ter essa autoconfiança com relação a alguma matéria, eu sugiro que, nos últimos anos, você tente fazer uma iniciação científica, já com alguma área de pesquisa que seja do seu interesse. Então, você pode procurar um pesquisa, por exemplo, eu quero fazer um mestrado no INPE, eu quero fazer alguma coisa voltada para geofísica espacial, por exemplo, você pode procurar uma pessoa, o Vitor, por exemplo, ou eu, ou o seu Mel, ou o Chico, e falar, poxa, eu poderia fazer uma iniciação científica guiada com vocês, com foco de ir nessa direção, de depois, mais para frente, ingressar num mestrado, ou qualquer coisa parecida com isso. Então, eu acho que pode ser nesse sentido também. Se você se sentir insegurança nesse antes, tá buscando uma iniciação científica durante o período da graduação, para depois você já entrar. É isso. O resto você recupera no caminho. Boa. Obrigado, Cláudia. Luan, levantou a mão. Luan, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa. Ainda sobre o que o Alex perguntou, eu achei muito interessante, porque eu sou aluno da graduação também, sou de licenciatura em Física, só que eu faço na Estadual do Rio Grande do Norte. Aí o que acontece? Eu também ficava meio assim, porque a gente, além de ter as cadeiras de Física, ainda tem as cadeiras de licenciatura. Só que a gente que não é do bacharelado, às vezes não tem aquele contato tão grande com a física aplicada. Aí, quando eu comecei a entrar nos projetos de pesquisa, eu, hoje em dia eu faço parte de um projeto de iniciação científica e num projeto de iniciação tecnológica. Aí, isso fez com que os meus áreas, assim, o meu horizonte, ele se abrisse muito para essa parte da pesquisa. Porque tanto ajudou para mim ver como é que funciona realmente a pesquisa em si, porque a gente só na licenciatura não tem aquele contato direto com ela, tanto ajudou também para você conseguir ver as oportunidades que o mercado oferece. Porque muitas vezes a gente tem aquela visão de se formar e só ser professor, a gente sabe que é uma possibilidade que está aí, que está na porta, mas a gente também pode diversificar, focar mais numa parte de programação que a gente aprende muito no curso. Já leva uma área, a gente consegue já fazer uma pesquisa voltada para isso. A gente consegue diversificar a nossa forma de conhecimento, consegue trazer projetos novos ou criar coisas novas, que é uma coisa que eu acho que é bem legal. Legal, Luan. Obrigado por ter trazido a sua... Obrigado também, viu, Luan? Aí deixa eu só comentar um pouquinho essa questão que é bem interessante, né? Acabar saindo um pouquinho da mediação e falando um pouco sobre isso, né? Isso tem muito a ver com quem está trabalhando na licenciatura como formador, né? Então, dependendo da linha de pesquisa em que a gente teve nossa pós-graduação, isso acaba influenciando um pouco, né? A gente, no caso aqui, no Instituto, a gente tem algumas disciplinas optativas que podem direcionar com a física mais aplicada, dependendo da orientação dentro da iniciação científica ou mesmo no projeto de conclusão de curso, né, que a gente tem por aqui. Então, ali, por exemplo, que está trabalhando com o Tiago, né, nessa questão, o Tiago tem uma formação acadêmica mais voltada para a física aplicada, né, diferente do Alcino, que tem uma formação acadêmica mais voltada para a educação, né, então, isso acaba fazendo um pouco mesmo esse direcionamento do curso, dá um pouco a cara do curso, né, o docente trabalhando como formador. E a gente tem alguns alunos da licenciatura aqui que foram trabalhar na pós-graduação em Física Aplicada, tanto na UERN, né, a gente tem alunos aqui, que a UERN tem pós-graduação em Física Aplicada, que é a Estadual do Rio Grande do Norte, né, onde o Júlio está fazendo a licenciatura, como também na Federal de Campina Grande, né, que também tem a Física Aplicada. Então, os alunos fizeram a licenciatura,
submeteram um projeto, né, nessas instituições, o projeto foi aprovado e eles acabaram fazendo mestrado. Quando eu trabalhava em João Câmara, inclusive, tem alunos que finalizaram o doutorado em Física Aplicada em Mossoró, né, que é a UER. Então, tem essa possibilidade. Claro que, como o Vitor está falando, às vezes, e como o Cláudio falou, né, há essa necessidade de um aprofundamento, e esse aprofundamento vai ser numa área bem específica, né? Então, você vai ter que saber qual é a pós-graduação, né, que você está interessado, qual é a linha de pesquisa que você está interessado, e buscar aprofundamento nessa linha, né, desse suporte, digamos assim, mais aprofundado, para facilitar, não vou dizer nem o ingresso, né, mas facilitar o desenvolvimento do seu trabalho, porque você vai ter que estudar mais lá, não tem jeito, né? Vai ter que... Vitor pode falar isso com mais propriedade, né, Vitor? Quando chega lá no mestrado e doutorado, por mais base, você tem uma base, vai ajudar, mas não tem muita moleza, né? Isso, exatamente. E, assim, é importante ressaltar também, pessoal, que se você fizer na licenciatura, né, a licenciatura, ela fornece várias disciplinas básicas boas, né? Eu lembro que só chegava um ponto, acho que no 6º semestre, parece, era no 5º, lá na época que eu fiz, e aí você tinha disciplinas que não eram mais obrigatórias para a licenciatura, mas que eram para o bacharel. Mas, por exemplo, a parte de mecânica clássica 1, beleza. Aí, se eu quisesse de mecânica clássica 2, aí tinha que ir para o bacharel. Mas se você aprender bem mecânica clássica, se você aprender bem as matérias de base que são dadas na licenciatura, você vai se dar bem lá na frente, por mais que seja a parte aplicada. E assim, e Cláudio falou uma coisa importante também, que lá você tem os créditos, você tem disciplinas que você vai cursar lá. E aí você, com essa base que você já teve, e mais do que você vai ter que estudar bastante mesmo, aí você geralmente consegue ir bem. Diga. Não, é só para confirmar justamente isso, porque, por exemplo, querendo ou não, quem for fazer um mestrado, mesmo que profissional, um mestrado em ensino de física, por exemplo, vai ter novamente essa base, né? Por exemplo, vai pagar a mecânica clássica 1 novamente, se for oportuno também poderá pagar a mecânica clássica 2, e isso é questão de ensino, né? Questão de educação. Só que, por exemplo, no começo do curso, na verdade, eu entrei no curso da licenciatura em Física pensando em ser professor. Aí, no começo do curso, eu pensei em ser professor, mas também trabalhar com pesquisa. E agora, no final, que eu estou terminando, eu penso em trabalhar só como professor nesse começo de carreira, mas para o futuro, depois aí de muito, muito crescimento e amadurecimento, eu tenho vontade de ficar trabalhando só com a pesquisa. Então, eu acho que era esse caminho, por exemplo, que eu queria tomar pelo menos para o doutorado, porque o mestrado eu acho que já estou bem encaminhado para o que eu vou fazer, mas para o doutorado eu queria ir para um doutorado que fosse mais ligado a essa linha da pesquisa, da física aplicada, e ter a oportunidade também de fazer um doutorado de sanduíche, talvez. Então, eu tenho muito esse desejo e essa vontade, aí por isso que eu queria saber quais seriam os melhores caminhos, o que fazer agora para se preparar para esse processo aí, até chegar nesse objetivo. Muito bom, Alex. Você está fazendo graduação agora? É isso? Eu estou terminando a licenciatura em Física com o pessoal aqui. Isso. E já está com o mestrado engatilhado, digamos assim? Já tenho... Na verdade, eu fiz no ano passado a seleção, acabei passando, mas eu não tive tempo hábil para apresentar o TCC, aí deixei de lado. Mas pretendo entrar esse ano, no final do ano, que é um mestrado em ensino de física. Pronto, legal. Olha, deixa eu falar da minha experiência no caso, né? Quando eu estava terminando a graduação, eu trabalhava num grupo lá da UFBA, que eu acho que ainda existe até hoje, o Física, Estatística e Sistemas Complexos. Então, trabalhar com grafos, redes complexas, aqueles parâmetros lá para você determinar as características da rede, conectividade média, saltatividade, enfim, um monte de coisa. Pergunte se eu uso alguma coisa disso hoje. Nada. Se me perguntar, não sei nem o quê. Mas o ponto eu fiz uma mudança radical na época, né, de área,
né? Porque assim, eu queria... O que motivou na época? Porque na época a nota do curso não era boa, da pós-graduação, né? Ela tem a CAPES, né? Ela faz uma avaliação aí, não sei se é bianual, trianual, não sei agora como é essa variação da CAPES, a periodicidade, mas aí ela dá uma nota ao curso, né? Então, na época, o curso era 3, era o mínimo, assim. E aí, tinha um outro colega que estava indo para o INPE. Só que, assim, ia trabalhar com a área espacial. Eu não tinha visto nada durante a graduação, nada, nada, nada sobre isso. E, assim, aí eu falei, velho, vou encarar. Só que aí foi puxado, assim. Mas é possível? Sim. Mesmo sem ter essa preparação, assim, porque eu acho que você consegue, né, se você quiser muito, e se você gostar, porque eu acabei gostando do que eu estava fazendo, então, você consegue tirar, entendeu? De letra. Então, assim, e o INPE foi bom porque realmente ele me abriu portas para ir para fora do Brasil. Não que eu quisesse morar fora, mas assim, e nem foi minha intenção inicial, mas o INPE, realmente, os programas na época, né, e ainda continuam até hoje, o sanduíche, etc., muito bons. E para você conseguir fazer estágios no exterior, entendeu? Então, assim, eu não tive essa preparação, assim, exceto a questão da graduação, né? Mas, assim, você realmente ir já olhando desde já para o mestrado, no caso, já pensando no doutorado, né? Desde já, com alguma área que você já comece a identificar melhor. E a partir de você ver o que é que você gosta, aí, tem um intercâmbio na Colômbia. E que há mais possibilidades se for para essa área. Entendi. Para essa área você fala aplicada, né? É isso. Então você tem que olhar uma coisa assim que realmente você gosta de fazer, olha. Eu acho que isso é importante, tá? Você fazer uma coisa que você gosta. Se você fizer uma coisa que você gosta, aí você vai deslanchar no que for, bicho. Onde ele colocar, você, sabe, vai crescer. Essa é a minha visão. Então, acho que você olhar a primeira coisa que você gosta e correr atrás disso. Valeu, Vitor. Vivaldo tem uma pergunta. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, Vitor. Porque o caminho é muito parecido com o meu, né? Eu me formei bacharelado na época e até comecei uma pós-graduação também na área de estatística em Natal, né? Sim. Mas não concluí. Acabei terminando o mestrado no INPE, em Geofísica Espacial. Faz tempo isso. Que legal. Faz tempo isso. É bem parecido com o caminho que você fez. Uhum. Só que e aí vai fazer parte um pouco da pergunta, porque na época a gente fez a licenciatura logo em seguida. Tipo, pedi o reingresso e já, assim, quando eu me graduei, já comecei a licenciatura e paralelamente fazia essa pós na UFRN, né? Então eu acabei já quando eu fui para o INPE, por exemplo, fazer o mestrado, já tinha licenciatura, né? E aí a questão é o seguinte, quando eu terminei, tá, a gente tinha o diploma eu tinha um diploma de mestre em geofísica espacial, né? E aí é que está a questão. Como é que foi a questão de concurso, do teu diploma, né? Né? Como é que encaixa, né? Porque no meu caso, eu consegui porque áreas afins, né? Então, eu consegui entrar, eu sou professor hoje da UFESA, né? Da Federal Rural do Semiárido, aqui no estado. Sim. E aí, como é que foi essa tua transição, né? Atualmente você está trabalhando com pesquisa, na área de ensino, na área de geofísica espacial em si. Como é que está essa questão? Como é que foi a tua adaptação, digamos assim, para sair um pouco dessa questão e vir para os concursos e etc. Como é que foi isso daí? Boa. Obrigado, Vivaldo, pela pergunta. Essa questão do diploma realmente ela é controversa, porque realmente, assim, ó, quando você termina o doutorado em geofísica, sei lá, doutorado em geofísica espacial, mas se você for para tentar no magistério superior, na universidade,
para uma cadeira de física, o que é que eles usualmente vão cobrar para chamar de pesquisador adjunto, né? Você já entra com nível de doutorado. Que é o que usualmente a gente quer. É dar aula, não tantas aulas assim, um salário bom, uma carreira legal. Então, você já entra com, se possível, com nível de doutorado, né? De doutor. Então, aí quando... O que é que ele vai pedir lá? Doutorado em física. Se o seu doutorado em geofísica espacial, por mais física, vocês perceberam que do que eu falei aqui é física pura, né? E por mais que tenha física lá dentro, mas o pessoal não vai aceitar na hora de você falar, eu tenho doutorado, mas em geofísica espacial. Você pode fazer todos os certames, mas você não toma posse. Você não vai tomar posse. Se sair, se ele pediu no edital doutorado em física e o seu é doutorado em geofísica espacial, por mais que tenha física. Então, isso pode ser realmente um entrave. A não ser que, como foi o caso de Evaldo, ele tem lá doutorado em física ou áreas afins. Aí você está salvo pelo gongo, nesse caso, né? Então, inicialmente foi complexo essa situação, foi realmente difícil. Porque quando aparecia concurso, até para a UFBA, que eu quis fazer, eu fui barrado logo no início, né? Logo no início, eles falaram, ó, esse doutorado aí não vai servir, não. Eu falei, tá bom, obrigado, valeu. Então, alguns concursos que eu tentei fazer na época, não consegui por conta dessa questão, né? Aí, o que acontecia? A gente, quando estava no INPE, o pessoal ficava falando, vai vir concurso. Aí você ficava esperando. Vai vir concurso. Aí você conseguia um posto de pós-doc. Aí terminava, conseguia outra PCI. Aí terminava, não sei o quê. Aí a vida passando e você aguardando um concurso que nunca chegava. Teve concurso agora, mas acho que não sei nem se deu resultado ainda. Como é que tá? Então, assim, sim, é preciso ter em mente isso, porque às vezes dá esse problema. Eu vim parar no Instituto Federal, porque no Instituto Federal ele só pede graduação. Então, assim, e aí quando você entra com o título de doutor, é só para ter uma retribuição por titulação, e aí que aumenta bem o seu salário, né? Mais do que dobra. Então, aí foi no Instituto Federal que me deu mais possibilidades de eu não ter esse entrave com relação à questão do diploma, né? Então, assim, o INPE me permitiu muita coisa, realmente consegui fazer, né, várias pesquisas, etc. Cresci muito com isso. Agora, quando foi exatamente para fazer essa transição, para tentar universidades públicas, né, uma posição lá, um concurso público, isso realmente foi desafiador. Não quer dizer que existiam algumas que às vezes eu poderia até participar, tentando, mas reduzia bastante, afunilava bastante, entendeu? Essa questão. Então, é algo realmente que precisa ter em mente. Para conseguir uma vaga no INPE mesmo, seria ótimo, mas o último concurso que teve foi em 2013, 2012, 2013, tem um agora em 2024. Então, um interstício aí grande. Entendeu? Então, é complexo. Mas, e outra, a formação no INPE, ela foi muito boa, caso eu quisesse fazer qualquer pós-doc fora do Brasil. E muitas possibilidades vinham. Então, assim, como eu consegui ir para algumas localidades, o pessoal conhecia, sabia da formação. Então, volta e meia surgiu uma vaga de pós-doc que você pode aplicar. Então, você tendo um doutorado no INPE, facilita nesse aspecto para você trabalhar com essas áreas correlatas em várias universidades nos Estados Unidos. Então, assim, se eu quisesse, é porque na época eu não queria sair do Brasil, não quero. Então, assim, mas se eu quisesse, era possível. Aplicava e conseguia. Eu estava certo para ir para Boston University. Só não fui na época por causa da pandemia. Ia ganhar um salário legal. O cara lá, tipo, eu encontrei ele num congresso que eu fui em São Francisco. Ele me encontrou, assim, um amigo meu da época do doutoramento. Ele estava lá, professor americano, professor da Universidade de Boston. Aí falou, e aí? Como é que você tá? Eu falei, tô naquele negócio de bolsa e tal. Sim, mas você não quer uma
Se você quiser, você pode trabalhar comigo lá, dou uma bolsa de pós-doc, eu já lhe coloco um status tal que você vai poder pedir o seu próprio recurso para o governo dos Estados Unidos, porque é assim que eles sobrevivem lá, digamos assim. Você vai fazendo o projeto, submete, aí se eles derem mérito, lhe financiam, a universidade fica com a parte do dinheiro, né, que é o que eles querem, e aí você vai fazendo sua pesquisa, até que você consiga adentrar na universidade. Lá, não tem esse concurso como a gente faz aqui, né? Então, assim, estava tudo certo para ir. Mas aí veio a pandemia e acabou não dando certo. E, enfim, e a vida seguiu, e graças a Deus hoje, estou no IFBA, assim, e realmente estou gostando muito de estar no IFBA hoje, né, e estou me realizando, né, como professor, e dentro do IFBA, eu consigo, quer dizer, eu vou conseguir, porque acabei de entrar, né, entrei em exercício agora final de janeiro, mas, assim, eu vou conseguir ter uma carga horária que vai me permitir continuar fazendo essa pesquisa que eu gosto, exatamente. Então, vai me permitir continuar fazendo essa pesquisa que eu gosto, eu vou ter uma carga horária para isso. Algo que no Estado eu não tinha, porque eu era no Estado, o salário não era bom o suficiente, aí tinha que trabalhar em outra escola, e aí, e assim, era o tempo todo dando aula, e você não sobrava nem energia para você pensar em pesquisa, em qualquer coisa. Minha antiga aluna de doutorado, ela é prova disso, porque ela concluiu agora, né? Ela queria uma reunião comigo, para ter uma reunião era um sacrifício, porque vai chegando no final de ano, prova para corrigir, um monte de coisa, aí você também já não quer mais nada, e ainda tinha as reuniões para poder fazer isso que a gente tinha que fazer, não tinha jeito, né? Mas, assim, é isso, entendeu? Então, o Instituto Federal, eu percebo que eu consigo aliar as duas coisas, a educação, que eu estou gostando muito, e a pesquisa, que eu vou poder retomar, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Legal, Vitor. Vivaldo tem outra colocação para fazer. Fica à vontade, Vivaldo. Sim, pessoal, a gente acabou extrapolando o horário, mas se por vocês não tiver problema, tudo bem? Por mim está tranquilo. Tá certo? Porque tem alguns alunos saindo porque eles acabam tendo outra disciplina e no horário. Bom, mas a gente fica aqui sem tranquilo também. De boa, de boa. Alcindo e Vitor, a gente tinha conversado na semana passada, né, sobre que a gente que está nessa carreira, nessa situação, o Vivaldo, eu, Vitor, vocês, que tem a oportunidade de um dia ser as pessoas responsáveis por fazer os processos seletivos, de se atentar a esses detalhes que um dia foram barradores das nossas carreiras, né? Então, da gente construir, também aprender a ajudar, incentivar a construção de bancas, propostas que fazem essa abertura para um grupo que a gente não conhece, ou não sabia que, por exemplo, pode estar entrando e fazendo esse trabalho com a gente, né? Exato. E no caso da escola, que daí tem mais a ver com a própria área do Alcindo, como é que a gente consegue ajudar a transformar o Currículo Nacional de Educação de Física para começar a incluir também essa nova perspectiva da geofísica espacial, por exemplo, porque ela está muito defasada no currículo, né? Na verdade, eles nem veem isso. Isso é verdade. Eu lembro de um ex-colega nosso, né, de Júnior Costa, lá do... Acho que ele está onde? Universidade, eu não lembro agora. Chiquinho conhece. E eu lembro que ele, quando surgiam concursos, alguma coisa assim, tipo, acho que ele se embreou na coordenação do curso, e aí é como se ele tentasse, da forma dele, abrir espaços para que essa parte espacial, digamos assim, pudesse ter alguma visibilidade, né? Então, acho que realmente não sei se tentando abrir mestrados profissionais ou alguma coisa assim dentro do curso, né? Mas só que aí você tem aquela coisa, você tem que ter fôlego, você precisa ter outras pessoas também que tenham formação similar, digamos assim, para poder dar mais peso, entendeu? Para poder se abrir um curso, uma coisa assim, que chame a outras pessoas, outros alunos, para dar visibilidade a essa área, né? Então, mas realmente, eu vejo como desafiador, inicialmente, assim, esse cenário, para que a gente tente introduzir isso aí. Agora, como fazer isso aí, não sei, talvez através de alguns cursos de pós-graduação, não sei.
Então, eu lembro que na época, a gente até chegou a perguntar, né, para o coordenador do curso e tal, não sei o quê, porque parece uma coisa mais assim, vamos dizer, é mais estrutural o problema, entendeu? Tipo, o curso, realmente, como você falou, é física na veia. O curso de geofísica espacial é física, física, física. Eu acho que até se mudasse o nome para física espacial, ficaria mais apropriado, né? Talvez, né? E aí a gente conseguiria entrar, mas é aquela questão burocrática de área de pesquisa, entendeu? Quantidade de verba, não sei o quê. Alguém me falou que, por exemplo, a escolha do INPE de ir para a área de geociências, de geofísica, né? Foi uma questão de verba, talvez, mais verba para a geofísica do que para a física em si. E aí foi uma questão política, enfim, econômica, de ver que talvez aquele lado fosse melhor para eles, né? Mas, de fato, você falou aí, cara, é física na veia. O tempo todo lá, física aplicada ao ambiente espacial, interação Sol-Terra e etc. E aí, outra pergunta que eu tenho para ti é o seguinte: você está agora no IFBA, né? Isso. E como é que é a questão de pós-doc? Você poder fazer pós-doc, né? Eu acho que é possível fazer, só que eu não... Assim, eu estou muito... Como a gente diz lá na Bahia, eu estou muito verde ainda, né? Tipo, aqui eu acabei de chegar, então, assim, para vocês terem noção, essa é a primeira semana mesmo, desde que eu cheguei, que eu estou realmente dando aula, assim. Então, eu não, ainda estou me inteirando das questões do Instituto, né? No entanto, mas eu acho que pode sim fazer um pós-doc, se não me engano, pode. Tá previsto isso no eu já comento para você para dar as dicas. Sim, pois não. Tá bom, mas deixa que Aleph levantou a mão, Sim. eu também, fica à vontade. Não, eu só queria confirmar aquilo que a Cláudia falou das questões de, por exemplo, de seleção para professor. Porque, por exemplo, o professor que está se formando agora, pelo menos eu vejo assim, é muito mais fácil, no caso, se você quer oferta de emprego, de trabalho, é muito mais fácil e viável que você faça alguma coisa na área da educação, porque o leque abre muito mais. Isso é um fato, né? No caso, para quem quer trabalhar como professor. Mas, por exemplo, o estudante que quer trabalhar como professor e pesquisador, ou até só como pesquisa, pelo menos eu vejo no meu contexto social, no meu contexto financeiro, no meu contexto de vida, eu vejo como uma maior dificuldade por falta de oferta de emprego, falta de oferta de trabalho, de oportunidade de estudo. Então, querendo ou não, o estudante acaba, no meio do percurso acadêmico, acaba se desvinculando dessa ideia, dessa vontade de trabalhar com pesquisa, porque vê que a demanda é pouca. Aqui no Brasil a dificuldade é um pouco maior, principalmente aqui também nessa parte, na região aqui do Seridó, do Nordeste, do Rio Grande do Norte, no caso, né, e no Nordeste em si. Então a tendência é que a gente tenha que sair daqui, ficar longe da família, ficar longe de todo mundo, e trabalhar em outras áreas, em outros locais, porque a pesquisa aqui por aqui é muito difícil, quase que inexistente, né? Eu só queria... desculpa. Não, eu só queria complementar o que o Vivaldo comentou sobre a decisão da pós-graduação do INPE emitir um título como doutor em geofísica espacial e não física. É uma pergunta que ele comentou que fizeram quando ele era estudante no INPE, mas quando eu era estudante no INPE, de pós-doc, já tinha me formado como doutor, essa pergunta também apareceu. Então, é uma pergunta recorrente, por essa mesma limitação que muitos concursos colocam para a doutorado em geofísica espacial. Mas é uma decisão estratégica que o corpo docente do INPE tomou há 30, 40 anos atrás, de não concorrer com outras pós-graduações em física, porque daí teria que ser colocado um exame diferente de admissão, que basicamente o que a gente faz no INPE é eletromagnetismo, eletrodinâmica. A gente nunca toca mecânica quântica, física estadística, algumas coisas assim, mas física de materiais é feito no INPE, mas em outro tipo de pós-graduação, que não é de física espacial.
Então, basicamente, das grandes áreas da física, a gente faz física aplicada, não física teórica, mas embora que tem coisas de física teórica embutido aí em alguns doutorados, mas não em geral, é mais focado no eletromagnetismo. E especificamente na figura do professor Padilha, que está aposentado, mas eu acho que o Vivaldo conheceu, Vitor conhece, Cláudia, Chiquinho. Ele explicou assim enfaticamente que foi uma decisão estratégica de muitos anos atrás para evadir essa concorrência com outras pós-graduações em física, que teria que fazer outro exame admissional, aí perderia muitos estudantes, porque assim a maioria não, que entra agora pelo exame admissional do INPE, que é diferente, que é mais focado em eletromagnetismo, aí perderia muitos estudantes, então a pós-graduação ficaria com muita ausência de alunos, publicaria menos os pesquisadores, porque os pesquisadores publicam por mérito próprio, mas muitas vezes, e eu recalco essa palavra, muitos por a contribuição dos alunos, tá? Que eles são basicamente forçados a publicar, senão não avança a sua carreira acadêmica. Já o pesquisador do INPE está empossado, não precisa essa cobrança assim, que não é como nos Estados Unidos ou como na Europa, né? Que é publish or perish, publica ou perece. Então, assim, essa estratégia, para não ficar vazia a consideração do INPE, eles optaram por se desconectar da física, do doutorado em física geral, que tem física de estado sólido, física estadística, bastantes coisas, e focar na geofísica espacial. Mas isso aí repercute no futuro doutor de geofísica espacial, como é a Victor. Então, assim, é uma coisa defender os interesses do corpo docente e de pesquisadores do INPE, colocando em risco o futuro do formado. Em risco no sentido que tem que abrir os editais para inserir pessoas que fazem física, já seja aplicada, usando muito eletromagnetismo, eletrodinâmica, que é no caso do INPE, ou outro tipo de áreas da física. Mas, Vivaldo, essa decisão foi estratégica, eu duvido que vai mudar, porque basicamente a pós-graduação ficaria vazia no INPE se migrar para a área de doutorado em física, entendeu? Então, é uma decisão que Padilha explicou assim, com letras, capital letters, bem claro, e aí eu me convenci, então, é uma situação bem complexa. Bom, assim, Cláudio tinha levantado a mão, mas só comentando de maneira geral, é uma questão não só corporativista e política nas instituições, né? Então, quando você vai falar primeiro das experiências que a gente tem nas outras instituições, né, como a UFRN e algumas outras, que as linhas de pesquisa acabam determinando o perfil de ingresso, né? Então, há um protecionismo, isso aí é inegável, com relação aos editais, né? Então, os editais, primeiro eles vão pensar em generalistas, né, por isso a física, e depois eles pensam na linha de pesquisa dentro da própria instituição, né? Isso aí não tem muito. É um pouco complicado, isso que é uma questão mesmo corporativista, que tem, da mesma forma que foi colocado que o INPE faz esse protecionismo, que acaba sendo meio corporativista também, né? E isso limita o campo de atuação de quem é egresso do doutorado, principalmente, se faz a mesma coisa, às vezes, nas instituições, né? Eu fiz o mestrado em ensino de ciências e fiz o doutorado em ciências climáticas, né? Então, quando você vai para ciências climáticas, que é um curso novo, tem muita gente de fora, então quando você vai lá para fazer o concurso, e a gente presenciou alguns, eles já estavam no instituto, né? Então, a gente vê que é bem fechado, porque eles querem alguém egresso do mestrado em ciências climáticas para fazer o doutorado, e depois para esse cara fazer o concurso e gerar o ciclo. Então, infelizmente, o que acontece no INPE não é exclusividade do INPE, né? E aí as outras instituições acabam na mesma linha, restringindo. A gente até brinca, às vezes você é bem franco, né? Às vezes tem concurso que já tem CPF, né? Na linha de atuação, e já se espera isso. O Instituto é mais flexível porque ele é regido por uma legislação, né? Então, como a gente não tem essa questão, o professor que vem para cá, a princípio, ele é um professor que vai trabalhar com ensino básico e tecnológico, a pós-graduação é indiferente, né? Ele tem que ter a licenciatura, mas a pós-graduação, depois de ingressar, ele pode buscar linhas de pesquisa em outras instituições, como o Vitor está buscando, manter a linha de pesquisa dele no INPE,
A gente tem alguns colegas que mantiveram a linha de pesquisa em ciências climáticas, eu tenho outros colegas que fizeram o mesmo curso, por isso que eu acabei optando por lá. Né? Nem sempre também a gente consegue fazer o doutorado na linha que a gente quer, né? Às vezes, por uma série de questões, enfim. Mas a questão da empregabilidade, depois que a gente teve essa mudança em termos de formação dos institutos federais, essa interiorização das universidades, o leque abriu muito para quem tem licenciatura, abriu bem mais. Né? Então, essa expansão dos cursos, dos institutos e a interiorização, depois que veio, quando você se reúne, né, e outros programas, abriram um leque para as licenciaturas, né? E a gente acaba, às vezes, fazendo uma primeira opção, né? Às vezes não dá realmente para a gente conseguir fazer o doutorado e depois buscar, às vezes acontece o contrário, como foi o meu caso, né? Primeiro entrei na licenciatura, fiz o mestrado, entrei no instituto, fui fazer o doutorado depois, né? E eu não trabalho na linha de pesquisa que eu fiz o doutorado. Fiz o doutorado, a gente acabou trazendo alguma coisa, porque eu concilio alguma coisa, principalmente com a questão de mudanças climáticas, e como minha tese foi em relação ao balanço de radiação na Caatinga, então trago isso para o ensino, né, e uso abordagem temática, algumas coisas que eu trabalho nas disciplinas. Mas, de qualquer forma, é uma questão muito política, né, dentro das instituições. E aí eu acho que, no caso, o INPE, que eu fico um pouco surpreso dessa questão de você preparar um profissional muito qualificado e não ter como absorver esse profissional dentro da linha de pesquisa que se propõe a ter, né? Quer dizer, uma deficiência grande de logística e política de governo, né? E de Estado também, né? Porque você acaba tendo uma perspectiva de trabalho na indústria aeroespacial ou na pesquisa aeroespacial que não se concretiza, né? Então, você acaba tendo um profissional muito qualificado e que você está preparando para outros países absorverem essa qualificação, que é algo difícil de acreditar que o nosso país faça isso. Né? O ideal é que Cláudia, Vitor, Vivaldo trabalhassem naquilo que gostam, né? Que você tivesse a possibilidade de ter realmente um desenvolvimento dentro da pesquisa aeroespacial que permitisse essa absorção. Infelizmente, a gente não tem. E, às vezes, causa até uma certa frustração, né, Vitor? Você está lá querendo, ou está fazendo corrida, esperando que o curso funcione bem, não vem. Né? Então, acho que isso é muito, muito complicado, mas, de fato, acho que a pressão política, ou, de alguma forma, o INPE realmente mudar a regulamentação, porque eu acho muito difícil que as instituições, as universidades, elas mudem essa política protecionista dos seus egressos, né? A diferença é que a gente também tem muito doutor formado na UFRN que não conseguiram e estão no instituto hoje, passaram por linha de pesquisa, eu tenho alguns colegas assim que estão no UFRN, né? Alguns que passaram, a gente tem uma linha de pesquisa no UFRN até dessa parte de astrofísica, né? Que agora me fugiu o nome, Mourão, né? Que é bem conhecido, faz parte da Academia Brasileira de Ciências. Então, muita gente, e hoje está no instituto, né? Fez o doutorado na expectativa de empregabilidade lá e tal, e não conseguiu, porque abriu uma vaga ou outra, entra um e os outros, infelizmente, acabam tendo que buscar as outras opções, né? Que é a falta de investimento em ciência, que, infelizmente, assola os pesquisadores, né? E traz consequências muito, muito ruins, né? Então, acho que essa política é muito difícil de ser alterada, ela, porque a gente vê, eu conheço muita gente, assim, não conheço tanta, né, mas conheço algumas pessoas que fazem os editais, né, eu já participei de banca aqui no UFRN, já trabalhei com os editais também, já participei de seleção de professores de física, né, estou aqui há algum tempo, aí, um pouco mais de 15 anos, né, então já trabalhei em algumas bancas e já trabalhei nos editais também, né, então a gente é regido por uma legislação um pouco diferente, né, mas quando você trabalha nos editais, o edital sai com a sua cara, né? Eu estou lá no edital, eu tenho uma pós-graduação, na época não tinha um doutorado em clima ainda, mas eu tenho uma pós-graduação em ensino, então no edital eu vou botar lá a metodologia de ensino de física para você fazer o curso. E o cara que está fazendo o concurso no UFRN, se a vaga para o departamento dele, e ele está na banca, ele vai botar a cara dele.
Isso é inevitável, infelizmente. Né? Então, é uma questão mesmo de conseguir que, de alguma forma, se mostre, né? E tem que ter, aí não tem jeito, aí tem que ter alguém conhecido em termos que tenha influência política, que o INPE, de fato, reconheça que não consegue absorver, que a indústria aeroespacial, o Brasil não consegue absorver esse profissional, e que ele possa flexibilizar o diploma, né? Dando mais oportunidade, porque só não absorve o profissional não tem. Você vai preparar um profissional para atuar no exterior, né? Que, querendo ou não, é investimento público, né? Então, fica algo muito sem sentido, que aí caberia mesmo a conhecer alguém que tenha influência política, algum deputado federal, alguém que realmente tenha no Ministério de Ciência e Tecnologia, que possa buscar esse pleito, porque a depender de diretoria e de profissionais, eu acho muito difícil pela experiência que a gente vê por aí. Né? Eu estou falando taca, né, Cláudia? Cláudia está falando muito. E outra coisa também, Vitor, aí é dando dica, né? Você pode fazer sim o pós-doc, sem problema. Tem editais internos de afastamento, né? Esse pós-doc, você tem que ter pelo menos mais de 3 meses, né, de afastamento, para ter um profissional que seria o substituto, seu substituto. Então, você concorre ao edital interno, já com um programa em mente, e aí você pode ter um afastamento pós-doc sendo substituído. Normalmente, o edital privilegia as pós-inferiores. Então, começa com mestrado, não tem ninguém com mestrado, aí vai o doutorado, aí não tem ninguém, aí vai o pós-doc, né? Com a RSC, muita gente não faz doutorado, né? Então, a pessoa faz o mestrado e acaba não fazendo doutorado e eventualmente satura um pouquinho e você consegue uma vaga para o pós-doc. Aqui, pelo menos em Caicó, a gente teve um colega que foi fazer o pós-doc recentemente, conseguiu o afastamento, né? E, em último caso, 5 anos, você tem a possibilidade de pegar a licença capacitação, que são 3 meses, né? E aí você pode tentar fazer algum intercâmbio que justifique o pós-doc. Com 5 anos, você pode ter afastamento de 3 meses remunerado. São as possibilidades que a gente tem, né? A substituta é melhor, né? Você dá alguém no seu lugar, você tem um afastamento e faz, e é por edital, normalmente, né? Então, o edital é que define essas coisas, assim. Eu acho que o Instituto é mais flexível nessa parte, os institutos de maneira geral, né? E permitem você estar alinhado com outros grupos de pesquisa. Você vai poder submeter projetos de pesquisa, né? A gente tem os editais também, eu acredito que o FBA também tem. Né? Não tem muita grana, né? É um pouco mais. Não são projetos como as universidades, porque o governo também não nos vê como. Eu até brinco com. Porque, assim, eu falo muito, mas eu também já fui diretor do sindicato, que é o Sinasef, né? Eu já fui do Sinasef aqui, já fui do Sinasef Nacional. Então, assim, nos veem como dadores de aula, digamos assim, né? Diferente do professor da universidade, ele é pesquisador, o professor do instituto, ele está aí para dar aula. Então, às vezes, os editais, nossos editais, não têm os mesmos recursos, nem a mesma dinâmica. Embora a gente dê menos aula aqui no estado, a gente dá mais aula aqui na universidade. Né? Então, inclusive, a gente conseguiu derrubar na greve passada uma resolução que nos fazia ter um mínimo de 17 aulas, 17 aulas, né, por semestre, né, no caso. Hoje a gente caiu, essa resolução a gente está com 13. Né? Então, você tem um mínimo de 13 aulas, mas antes eram 17. Aí na greve isso conseguiu ser derrubado. Então, tem uma série de coisas. É mais tempo, né? E assim, e alguns de nós, eu gosto muito de trabalhar, isso às vezes é um defeito, né? Mas aí você acaba se envolvendo em bastante coisa também. Tem alguns projetos de pesquisa, estou na coordenação da licenciatura, né? Aí coordeno o PIBID, então você acaba fazendo algumas coisas. Então, assim, eu acho muito bacana, seja bem-vindo ao Instituto, né? Acho que você vai gostar, vai ter mais liberdade no seu trabalho, né? Umas linhas de pesquisa, e se possível, eu acho, até a Cláudia fez uma pergunta muito bacana, que é como é que a gente coloca isso na educação? Já é o seu primeiro projeto de pesquisa, né, envolvendo assim, internamente, como é que eu posso aplicar isso no ensino de física? Tem alguns pesquisadores que defendem o ensino de física moderna dentro da educação básica, né, Fernanda Alstom é mais conhecida, né, mas a gente tem alguns outros também, como é que a gente adequa isso para a educação básica, né? Essas coisas, essas pinceladas de física,
que envolve astronomia, astrofísica, são muito atrativas para os alunos, eles gostam bastante. Aí, se a gente consegue fazer isso com matemática, para eles compreenderem um pouco melhor, né? Eu achei até interessante, vou pegar para as aulas também da licenciatura, essa parte, porque quando você vai trabalhar eletromagnetismo clássico, né, que a gente tem na licenciatura, é muito difícil, às vezes, a gente conseguir ter o contexto e as temáticas para aplicação, embora a literatura esteja muito aí, mas o clássico ele é mais pesado, né? Então, trazer essas aplicações nem sempre a gente consegue. E aí tem olha que está me sacaneando aqui no chat, né? E a Aleph é um ótimo aluno, fez agora um intercâmbio com a Colômbia, né, e foi, como acontece em muitos países, a dinâmica ou o currículo formativo dos professores é diferente, né? Então, lá eles têm uma dinâmica diferente, no Brasil já foi assim também, a gente teve mais ou menos um período que era chamado 3+1, né, era tudo comum, com bacharel, licenciatura e depois separado. Lá na Colômbia é meio que assim ainda, né? Eles ainda trabalham muito, então tem muita disciplina de física aplicada dentro da licenciatura, né? E a Aleph, ele gosta bastante dessa parte, né? Vou até sugerir para ele também migrar para IA, né? Que ele gosta dessa parte de modelagem, e a IA não tem como escapar, ela vai estar presente para a gente na educação, não tem jeito, né? Nós vamos ter que aprender a lidar com ela, e assim, modelagem IA vai ser uma coisa muito bacana, e aí, quem sabe ele já pensa nessas questões. Bom, como eu falei muito, peço até desculpas, né, Cláudia, mas é um problema de quem dá aula, o docente é prolixo por natureza, né, não consegue evitar. Eu tento evitar, você não sabe o sacrifício que é mediar as coisas. Espera aí, eu vou ficar quieto, não vou falar. Mediar é um negócio complicado, né, mas acho que é meio assim. Então, assim, eu tenho certeza, vocês têm muita qualificação, Cláudia falou um pouco dessa questão também, né, Cláudia, de empregabilidade, quando você estava conversando com a gente, mas eu tenho certeza que vocês vão, porque vocês têm muita qualificação, as oportunidades vão surgir, né, e acho que o importante, assim como a Aleph, é a gente estar pronto para a oportunidade na relação, né, relações a gente tem que estar pronto, e estar pronto é estar qualificado, né, e bem qualificado. Só lembrando que hoje você pode acumular também, parece que mudou a regra do governo, tá? E das bolsas. Então, você pode ter um cargo público e acumular ainda com uma bolsa, tá? Então, se você quiser fazer pós-doc aí, você pode acumular e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, desde que uma não atrapalhe a outra. Agora, o que você vai fazer para você dormir, aí você pensa no meio do caminho. Você dorme no ônibus indo de um lugar para o outro, e aí tá tudo certo. Ou faz que nem o Alcindo, só trabalha, tá acontecendo, né? Mas a cafeína é isso aí, Alan. Mas isso é uma das coisas, né, que tem. Eu acho, assim, hoje, pelo menos o que eu tenho observado é que os editais que estão abrindo das agências do Ministério da Ciência e Tecnologia, todos eles estão bastante voltados em tentar levar iniciativas para o Nordeste e para o Norte. Eu acho que isso já é uma coisa que eu acho que é boa, que acaba dando um incentivo para que vocês que estão aí, que são os protagonistas dessa região, e que têm essa mentalidade mais aberta, mais moderna, começar a puxar essas iniciativas para dentro do Instituto, dos lugares onde vocês trabalham, e começar a fazer essa mudança, porque às vezes a gente pensa que alguém tem que vir fazer para a gente, mas é a gente que é o alguém, esse alguém é a gente. Então, agora chegou a nossa vez, assim, porque quando a gente é mais